Boa noite, Graciotin, senador Telmo Mota. Agradeço a ambos que me asseguraram a fala em primeiro lugar para que eu possa almoçar. Na verdade, a minha fala é quase uma continuação da audiência pública pela manhã, porque aqui eu aprofundo o debate sobre essa história de aposentadoria só aos 65 anos. E hoje pela manhã aqui tivemos centrais, federações, confederações, e o evento foi promovido pela COBAP, e foram unânimes que as centrais, confederações, federações e o movimento dos aposentados, enfim, judiciário, legislativo, executivo, ninguém, e a senhora foi muito feliz, a senadora Vanessa, agora inclusive, dizendo que é um tema delicado, um tema muito, muito delicado. Mexer nisso agora é que ele complicar a vida de todos nós, inclusive do governo. E por isso que eu, na minha fala aqui digo, por mais bem intencionada que tenha sido a iniciativa da presidenta Dilma, a minuta que está sendo apresentada não corresponde à realidade. Fizemos uma reforma há praticamente 5 meses atrás, já fixamos uma idade mínima que o regime geral seria igual ao do servidor, 55 e 60. Não dá para, toda vez que há uma crise no campo econômico, as forças mais conservadoras veem como alvo o quê? A Previdência, que é o grande fundo para que o trabalhador possa se aposentar decentemente no futuro. Eu acho engraçado que eu já vi alguns articulistas comentando, enfim, junto à mídia, dizendo não, porque é uma irresponsabilidade, o PT e outros partidos até da base, e aqui vejo o PCdoB, sei que também há a preocupação do PDT, não querendo discutir a reforma da Previdência. Só que eu não vi eles fazendo esse alerta quando retiraram 20% sobre a folha, que ia para a Previdência. Aí eu não vi ninguém abrir a boca. É que o empregador não ia pagar mais os 20%. Ia pagar 1,05, não ia pagar até nada. Aí sim que deu um desfalque na Previdência de 70 bi. Não vi nenhum deles abrir a boca. Agora, que deu algum problema, na visão deles, não, tem que discutir tudo de novo. Só que naquela oportunidade todos eram a favor daquela visão que prejudicava. Com certeza, embora assim mesmo o superávit em média fica na ordem de 50 bi. É esse 50 bi que está sendo alvo de novo. É isso, inclusive, os bancos que querem privatizar a Previdência, claro que querem que mais de 50 bi fique à disposição deles. Que ali que a mulher, da área pública ou da área privada, que agora se aposenta aos 55, vai passar para 65, 10 anos a mais, e o homem de 60 para 65, o homem é penalizado com 5 anos e a mulher com 10 anos. E estendendo esse princípio, conforme dizem, que está tudo no diz que ainda, né? Aqui não chegou nada oficialmente, e por isso, como foi dito aqui pela manhã, eu acho que é uma bela oportunidade do Executivo rever a sua posição e nem mandar para cá essa proposta. E veja, a oposição fica dizendo, não, se parlamentares como o PCdoB, o PT, o PDT, que são da base, concordarem com a reforma, nós também concordamos. Claro que concordo, que a posição deles lá atrás já era essa. Criaram o fator previdenciário, queriam botar a idade mínima para 65 anos, lá atrás já. Lá atrás. Assumam a sua posição. Estou falando isso de forma muito tranquila e até elegante e respeitosa. Digam se querem ou não querem a reforma. Digam, se nós ganharmos as eleições, daqui a 3 anos, nós vamos tocar de 65 anos. Nós vamos tirar direito dos trabalhadores e dos aposentados. Então, digam. Quase também, não estou dizendo que vão fazer isso. Se entende o contrário, digam. Nós também, a exemplo dos outros partidos que têm compromisso com o trabalhador, com o aposentado, não somos favoráveis nem à reforma da Previdência e nem à reforma trabalhista. Que só dizer que dependo da posição desse e daquele setor, dos partidos da base, para ver como é que eu vou me posicionar, eu respeito muito, sempre respeitei a oposição, continuo respeitando, mas tem que ter posição. Se acha que pode provar que a Previdência é deficitária, venha para o debate e prove. E se tem a certeza, como eu tenho, que ela é superavitária, bom,
Então, vamos todos votar, ou pelo contrário, não precisa nem votar. Vamos continuar fazendo um apelo para que essa proposta não venha para o Parlamento. Eu sei que o Fórum reuniu com ministros, o Fórum que reúne, eu diria, quase todos os setores organizados da sociedade. E a palavra de ordem, doutor Magno, foi essa: nós não queremos discutir a reforma da Previdência nesse momento. Nós não queremos, porque eles sabem que abrir a discussão é retirada de direitos. Então, se é assim, vamos trabalhar. Os próprios auditores disseram aqui, nos deem estrutura, que nós botemos mais de 100 bi de imediato nas contas públicas. É só combater a sonegação, a fraude e a roubalheira. Pronto. Não precisa, mais uma vez, querer que o trabalhador e o aposentado venha pagar a conta. Então, essa é o eixo da minha fala, senhora presidente, e senhor agora presidente Mário Mota, que eu já retratei hoje de manhã. Falei claramente, mostrei dados, números, mostrei um brilhante trabalho feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que demonstrou que a Seguridade brasileira é superavitária. Já realizamos inúmeras audiências públicas, todos têm o mesmo ponto de vista. E dou essa contribuição ao debate também. Teve uma pesquisa encomendada pela Central Única dos Trabalhadores. E nessa pesquisa, eles entregaram na audiência pública que realizei a semana passada, 8 em cada 10 brasileiros rejeitam a reforma da Previdência. O governo que faça uma pesquisa perante a opinião pública, essa tal de reforma que é para retirar direitos, e nós provamos que é superavitária, em média 50 bi por ano de superávit, se 8 em cada 10 brasileiros têm essa posição, bom, então vamos ficar numa posição coerente com os dados e os números. Não é só a opinião da população, mas é o dado da Anfip, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Tem um outro dado que diz que nada mais que 2.000 pessoas entrevistadas pela Vox Brasil, 88% responderam que o governo não deveria criar mais problema para os aposentados. Então, os dados são de todas as áreas, senhores e senhoras. Não estou eu aqui criando, nesse momento, nenhum tipo de empecilho, mas aconselhando, se assim me permitirem, até o governo, de forma muito fraternal e solidária, para que não entre com proposta nem de retirar direito dos aposentados e das aposentadas e dos pensionistas, e nem dos trabalhadores. Mas, senhor presidente, quero apenas informar que no dia 18 e 19, quinta e sexta, realizei 2 audiências públicas externas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, em Cuiabá, e uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com essas 2, foi a 23ª diligência para debater terceirização, reforma da Previdência, trabalho escravo e também reforma trabalhista. E, de novo, lá saiu, como foi nos outros 22 estados, a carta de repúdio a essas propostas que visam trazer mais sacrifício ainda ao povo brasileiro. E, claro, que entrou também o debate da democracia. Quero dizer que contamos com a presença do senador José Modeiros, lá em Mato Grosso, de vários deputados estaduais, como também a participação em Mato Grosso do Sul de inúmeros deputados que acompanharam esse tema. Mas, enfim, no dia Cuiabá, eu fiz o dia 18, Campo Grande, dia 19, Aracaju, agora, dia 25, Maceió, no dia 26, Palmas, no dia 10, de 3, Goiânia, 11, de 13, e assim eu termino o ciclo das 27 entidades da Federação, discutindo essas questões de direito dos trabalhadores. É em cima de fatos concretos, em cima de propostas, em cima de ideias que eu concluo, e em maio, num grande evento, então, aqui em Brasília, onde vamos, de posse das 27 cartas, fazer um documento final contra a terceirização, contra esta reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o trabalho escravo, que quer regulamentar aqui
o trabalho escravo, se não fosse nós ter trazido ao Brasil o Prêmio Nobel da Paz, que deu um depoimento histórico, tanto na Comissão de Direitos Humanos como nesse plenário, para o presidente da Casa, nós teríamos já, talvez, tido um prejuízo enorme, irrecuperável, como também foi assim com a NR12. Por fim, senhor presidente, eu só quero agora, nesses minutos que me faltam, registrar um artigo que escrevi e que foi publicado no Correio Brasiliense desse fim de semana. O artigo, senhor presidente, é um artigo que fiz em homenagem ao Papa, com o seguinte título: A Inquietude de Francisco. Ali, naquele artigo, enfatizei o grande exemplo desse líder da humanidade. Simples nos gestos, sereno como o planar dos pássaros, mas com uma inquietação interna avassaladora. Assim é o Papa Francisco, que eu tomei a liberdade de chamar de Chico. Muito mais do que a expressão máxima da Igreja Católica, ele é, com suas palavras, atitude e ações, um líder da humanidade. Sua sabedoria é fascinante. Sou atraído pelo seu jeito diligente de buscar caminhos para o bem da civilização e para a paz mundial. Ele ensina que o horizonte da amizade entre as nações e das religiões está logo ali. Basta querer mais atenção, mais carinho, mais amor. A sua verdade necessariamente não é absoluta, mas que ela é encantadora e honesta é. Até pouco tempo ninguém acreditava que Estados Unidos e Cuba poderiam dialogar como irmãos. E não é que aconteceu? Com certeza foi o primeiro passo de uma longa caminhada. Após 53 anos de rompimento diplomático, as duas nações resolveram reatar relações com perspectivas reais de integração social e econômica, ajuda mútua e respeito à diversidade. Francisco estava lá, sim, o Chico, o Papa estava lá, encorajando os dois lados, sendo decisivo na mediação e na tão sonhada pacificação. Durante a de número 70 Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro passado, ele surpreendeu ao mundo ao pedir uma reforma da ONU. Diz ele, a experiência desses 70 anos demonstra que reforma e adaptação aos novos tempos são sempre necessários, progredindo até o objetivo final de conceder a todos os países, sem exceção, uma participação e uma incidência igual nas decisões. Ele especifica mais a sua proposição, optando e apontando que os órgãos financeiros mundiais não podem atuar de forma abusiva, especialmente contra os países pobres. Diz ele, os organismos devem vigiar a ordem do desenvolvimento sustentável dos países para evitar uma asfixiante submissão de tais nações ao sistema de crédito que, bem longe de promoverem o progresso, submetem as populações a mecanismos de maiores pobreza, exclusão e dependência. As políticas das nações e dos blocos econômicos são míopes, conforme ele. Segundo ele, a ponto de apagar de vista o horizonte da felicidade dos povos. É preciso inverter essa lógica e incluir as pessoas dentro de um projeto coletivo de bem-estar. A história mostra que renunciar a investimento nas pessoas para obter receita imediata é um deplorável e vergonhoso negócio. É a lógica do descartável, leva à exploração das crianças, leva à corrupção, leva ao abandono dos idosos e aposentados, leva ao trabalho escravo, leva à violência, leva à terceirização, leva à precarização do dia a dia. Enfim, é a retirada dos direitos sociais e trabalhistas. Francisco nos ensina que a humanidade tem que estar sintonizada na descoberta de um novo modo de vida. Os homens, diz ele, têm que se sentir intimamente conectados a tudo que Deus criou. Se isso for entendido e esperançados, teremos uma tríade imbatível: meio ambiente, economia e social. Na encíclica Laudato Si, o grande desafio
que ele destaca é o de proteger a casa comum, o planeta Terra, mas o que é o nosso planeta. Se não as pessoas, se não a fauna, se não os rios, se não a água, a flora, os alimentos, o trabalho, a economia e a vida. Por isso, é necessário harmonizar tudo isso. No meio de todo esse turbilhão, o Papa Chico ainda aponta que o político, palavras do Papa Francisco, que o político tem que ter coragem para denunciar os vícios do poder, de defender os valores da democracia social, de defender os idosos, os jovens, os trabalhadores, mostrar que não há espaço para a corrupção, porque ela mata, aniquila o sonho de milhões de pessoas. A inquietude de Francisco está sensibilizando a todos, legitimando, por assim dizer, nova mensagem e outro olhar repleto de esperança, uma verdadeira revolução fraternal. É com esse espírito, senhor presidente, que a humanidade tem ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum, o planeta. Portanto, não seria descabido, assim eu entendo, e coloquei aqui na sessão de homenagem à campanha da fraternidade, que no final de 2016 o Papa Francisco fosse acarinhado com o mundo como o Prêmio Nobel da Paz. Que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. É isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência, considere na íntegra os meus pronunciamentos.